Oi, sou eu. Como eu já havia combinado com vocês, nós vamos fazer um resumão de tudo que a gente aprendeu em geografia e do que ficou para as próximas apostilas, que na verdade são revisões dos assuntos que a gente já trabalhou. Então eu quero assim situar vocês bem direitinho, prestem bastante atenção em tudo isso. Vocês vão ter oportunidade de rever esse vídeo em casa depois se quiserem, né? Vocês acabaram de sair, no caso aí da prova de geografia, e agora nós vamos então encerrar assunto geografia neste ano. Como será isso? Primeiro eu vou situar vocês. O que é geografia? Vamos entender de onde veio essa palavra? Essa palavra tem origem grega, tá? Então ela é dividida em dois termos: geo e grafia. Geo seria a terra e grafia seria descrição, né? Seria a descrição da terra. Aonde a princípio, lá, quando essa palavra foi criada, eles tinham assim a intenção de estudar só o desenho da terra, as montanhas, os rios e tal. Mas a ação humana sobre tudo isso não deixou com que a geografia ficasse apenas no estudo natural das montanhas e relevos e tal. E foi aí que entrou a parte humana. E hoje no estudo de geografia, balançou aqui. Hoje no estudo de geografia, a gente tem uma ciência que estuda as características da superfície da Terra. Então ainda há sim o estudo das montanhas e tudo isso, mas também a ação do ser humano em cima de tudo isso, tá? Então pronto, sabemos do que a gente está lidando. Geografia. Passamos por vários, eu separei todos os livros aqui, passamos por vários assuntos. Eu vou dar uma recapitulada em tudo isso para que você lembre bem do conteúdo, saiba do que a gente está falando, para a gente dar continuidade aqui. Então, lá no comecinho do ano, ai, toda vez que eu mexer vai balançar. Lá no comecinho do ano, a gente começou estudando a representação do espaço geográfico, que era basicamente a geografia que estudava o que a gente vê. Lembra das paisagens? A gente fez aquele desenho da escola lá da frente, do outro lado da rua. A gente estudou os quadros, que elementos compunham o cenário, paisagens naturais, paisagens artificiais, paisagens urbanas, paisagens rurais. E nós estudamos, então, o que a gente vê. Afinal de contas, era sobre tudo isso que nós íamos estudar durante todo o ano, o que a gente vê. E foi o que a gente seguiu fazendo durante todo o ano. Agora, no livro 2, né? Esse foi o livro 1. No livro 2, a gente estudou exatamente a transformação. Então, o que a gente estava transformando do espaço urbano, né? E as cidades, as conexões urbanas. Foi quando a gente viu a formação das cidades, o espaço urbanizado, o processo de urbanização. Como é que foi que essas pessoas começaram, então, a se mudar para a cidade, saírem do campo? E aí a gente tratou bastante sobre esse assunto. Nós descobrimos que até a década de 60, aqui no Brasil, a maioria das pessoas viviam no sítio. Depois a gente descobriu que o pessoal se mudou para as cidades depois da Revolução Industrial, onde São Paulo, principalmente, começou a desenvolver uma série de indústrias, e tudo isso foi mudando o espaço, as características e tudo isso. Aí a gente viu que uma cidade grande depende de outra cidade, não, que uma cidade pequena, né, uma cidade pequena depende de uma cidade grande, assim como nós muitas vezes ouvimos falar que alguém foi fazer compra em Santos, ou alguém foi fazer compra em São Paulo, ou que a gente precisou buscar um recurso em São Paulo, porque São Paulo é uma cidade grande que abastece todas as suas vizinhas, e assim acontece em todos os lugares. As capitais abastecem as suas cidades grandes, e existem outras cidades polos que atendem as cidades menores. Nós já falamos bastante sobre isso, vocês se lembram bem. E depois a gente começou a ver também a urbanização, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Como que isso aconteceu, a Revolução Industrial que aconteceu na Europa, que as pessoas começaram, assim como no Brasil, aliás, antes, né, do Brasil, a indústria começou a se instalar em alguns lugares, e aonde instalava a indústria, as pessoas todas
se mudavam ali para volta, para ficar pertinho das indústrias. E aí a gente viu o que virou a urbanização. Inclusive, nós fizemos longos debates em sala de aula, tentando chegar à conclusão de que era melhor morar na cidade ou morar no campo. E nós chegamos à conclusão de que é bom nos dois lugares e que é ruim nos dois lugares. Então, é muito uma questão de decisão mesmo das pessoas. E aí a gente viu quais foram as consequências disso. Algumas cidades foram privilegiadas com muitas indústrias, outras nem tanto. Algumas cidades no Brasil permanecem com a economia rural. Algumas cidades no Brasil permanecem com área de floresta, que nós vimos lá naquele mapa, que tem uma parte que não tem nada porque ela é uma floresta ainda. Então, o Brasil é um país com uma paisagem muito diferente de um lugar para o outro. Aí tem aqui a questão urbana do Brasil. Aí a gente começou a estudar os fatores de diferenciação das cidades. A gente percebeu que tem cidade que ela é diferente da outra pela própria geografia da cidade. Então, por exemplo, Bertioga é uma cidade que não tem subida, né? A gente mora aqui, a gente percebe que em nenhum momento a gente, né, faz uma super subida, assim. Tem uma subidinha, descidinha, mas nada que seja. Em compensação, em São Paulo, quem já foi para lá, ou mesmo saindo daqui para Mogi, vocês sabem que precisa subir a serra, quer dizer, a subida é grande e, consequentemente, em algum momento você vai ter que descer. E isso não acontece, então isso faz muita diferença de uma cidade para outra, muda a cara da cidade. Outro aspecto que a gente aprendeu também foi o social econômico. Existem cidades e bairros e espaços urbanos muito bem financeiramente, o que faz com que a cidade tenha uma boa aparência, que a prefeitura trabalhe em prol da coleta de lixo e da organização daquele espaço, e outras cidades menos favorecidas, que são mais pobres, o rendimento dos impostos são mais baixos, então o serviço público também já não cuida tão bem da cidade, vários outros problemas que a gente viu, e isso também faz mudar a aparência de uma cidade. E a outra situação que a gente viu é a própria questão histórica. A Yasmin fala bastante de Minas, eu acho que ela já foi, ou já fez uma visita lá, eu tenho muita vontade de ir, que a gente sabe que em Minas, por exemplo, temos espaços históricos, onde as casas, os bairros, eles ainda estão conservados de muitos anos para cá. Então, isso também é uma coisa que diferencia uma cidade da outra. E se formos falar, então, de Europa, por exemplo, aí sim nós vamos ter muitos outros lugares históricos e muitas outras diferenças, tá? Então, isso aí também foi um assunto bastante comentado entre a gente, e a gente estudou também o que era o êxodo rural, que é o quê? É a saída do homem do campo, né, para a cidade. Isso aconteceu porque no campo começou a trocar-se mão de obra humana por máquinas, e ao mesmo tempo as cidades precisavam dessas pessoas porque as indústrias começaram a funcionar e precisavam de funcionários. Então foi o que deu assim o estouro do êxodo rural, que foi aquele povo todo que saiu do campo, e hoje a maioria da população brasileira mora em cidades. Aí tem ali uma notinha interessante, que é o crescimento acelerado nas cidades. O deslocamento da população do campo para a cidade provoca um crescimento acelerado da população urbana, e com isso a cidade cresce desordenadamente, e este foi um problema que nós observamos muito bem. A cidade cresceu de forma desordenada. Eu tinha lá uma cidade que tinha leito para 10 doentes e tinha uma escola para 30 crianças. No ano seguinte, eu precisaria ter 50 leitos e não tinha, e eu tinha, por exemplo, uma escola com uma demanda de 100 crianças com 30 vagas. Aí virou o caos que a gente ainda assiste em alguns lugares do Brasil, tá? Então, isso também foi uma coisa muito importante, e aí acabou trazendo desigualdade social, as pessoas de baixa renda e morando em lugares inadequados, pessoas que não têm condição de cuidar da própria vida, mas também já não têm mais condição de voltar da onde vieram para dar sequência, e aí virou o que nós vimos, né? O espaço urbano passou a ser um lugar desigual.
E depois disso, tratamos um pouquinho sobre a política urbana e a participação da sociedade nas cidades. Numa sociedade que significa organizarmos em grupo. E nem sempre isso acontece. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo e tudo. Só que a gente sabe o seguinte, nem sempre isso está sendo cumprido. O que adianta estar lá na lei que todo cidadão tem direito a não sei o que, não sei o que, não sei o que, o não sei o que não existe, e a gente não tem ali a garantia de que isso vai existir. Algumas políticas públicas não funcionam como deveria, e isso é uma realidade brasileira. Já tem bastante tempo, e também nós falamos muito sobre isso. Falamos sobre o papel da Câmara de Vereadores, que tem que ir lá procurar os problemas da cidade e resolvê-los, a prefeitura que precisa gerir esse dinheiro todo, né, organizar e ver o que será feito dele. E depois disso, nós estudamos um pouco sobre as dinâmicas populacionais. O que isso... Ó, balançou de novo. O que isso quer dizer, as dinâmicas? Quer dizer a movimentação das pessoas exatamente dentro dos lugares aonde eles vivem. Então, a gente falou sobre a quantidade de gente que ainda deve caber na Terra. Deve caber muita gente, mas quanto mais gente e menos estrutura, mais problemas teremos. Isso a gente também viu. A gente também descobriu que o Brasil, antigamente, tinha mais criança do que jovem. Hoje já não nasce tanta gente. Hoje existe um número menor de crianças, ainda existem muitos adultos e crianças e menos idosos, tá? E a gente também estudou que foi aquele gráfico que vocês podem observar nas apostilas de vocês ali. Essa, no caso, é a 5 que eu tô olhando e falando com vocês. E aí depois a gente estudou sobre densidade demográfica. Significa a quantidade de pessoas que moram num lugar, mas tem lugares como o Brasil que mora muita gente. Só que em compensação o território é muito grande, então essas pessoas não ficam todas muito juntinhas, assim, uma casinha do lado da outra. Se eu pegar todas as casas dos brasileiros e espalhar pelo Brasil inteiro, a gente vai conseguir morar muito bem. A diferença é que nós estamos todos concentrados numa parte do Brasil, e a outra parte do Brasil, por exemplo, no lugar de uma fazenda, num campo, numa floresta, não tem ninguém. E esse povo todo está juntinho aqui. Então, a gente vê a região sudeste, a região sul um pouco menos, e todo o litoral do Brasil, né, toda a costa, toda a parte que tem praia, tem bastante gente morando. E aí, para o interior do Brasil, tem menos pessoas, e isso a gente também já estudou. E também a gente chegou à conclusão de que esse monte de gente que mora nas cidades brasileiras, elas têm uma característica curiosa. As famílias com maior nível escolar, elas têm tido menos filhos. As que têm maior nível escolar têm menos filhos. As famílias com menor nível escolar têm tido mais filhos. E isso é uma interessante observação, que é um caso a se refletir, né? E ali, de novo, na apostila 6, a gente vai ter algumas coisas sobre desigualdade no espaço urbano. E é aquilo, né? É reforçando o que a gente já tinha falado sobre a diferença e a desigualdade nas cidades. Aí a gente fala sobre o território indígena, que tem as reservas. A gente fala aqui um pouco sobre os espaços urbanos, onde as pessoas têm uma diversidade cultural muito grande, mora-se muito perto de pessoas que fazem coisas muito diferentes de vocês. Isso tudo, gente, é conteúdo já trabalhado, tá? Eu tô só reavivando aí a memória de vocês, para vocês se situarem bem direitinho nos estudos de geografia. A gente conversou bastante também sobre a moradia dos índios, como seria ser um índio, morar todo mundo na mesma casa, como seria isso, né? A gente também teve uma descoberta muito dolorida, né? Descobrimos que 3% da população mantém a fortuna toda do Brasil. E aí depois a classe B já são 13%, a classe C
27%, e a classe D e E, que são as classes mais baixas, as pessoas com rendas menores, estão 56% da população. Então, a maioria da população brasileira ainda tem um salário baixo. E aí, isso causa uma porção de problemas. Problemas sociais, porque a gente tem pessoas em situação de risco. A gente também tem problemas econômicos, porque essas pessoas usam dos serviços de saúde muito mais, onerando os cofres públicos, e nós estudamos sobre tudo isso também. Aí falamos sobre renda, falamos sobre longevidade, que é assim, quantos anos é previsto que a gente viva se tudo estiver como se espera. Aí falamos da desigualdade em questão do número de pessoas que moram em cada casa. Nas casas maiores mora-se menos gente e nas casas maiores mora-se mais gente, tá? Isso tudo está até a apostila 6. Agora, na apostila 7, nós vimos, por exemplo, que isso tudo, falando de trabalho, que isso tudo acontece porque nós temos uma certa determinada organização de trabalho nos setores. O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O que é isso? O setor primário é a agricultura, o setor secundário é o da indústria e o setor terciário é o setor dos serviços, né? Que é quando você compra de alguém alguma coisa que essa pessoa sabe fazer. E você não leva para casa um produto, você tem um serviço. E isso está crescendo muito, a maior parte do brasileiro hoje trabalha com serviço. Então, é um setor que está crescendo bastante e isso a gente também já viu muita coisa. A gente também viu que as pessoas economicamente ativas e as inativas são as pessoas que estão trabalhando ou as pessoas que não estão trabalhando. As que são crianças e idosos, por exemplo, são pessoas economicamente inativas, não trabalham. Também nós descobrimos que a população economicamente ativa é 33% composta por homens e 25% composta por mulheres. E o resto da população são pessoas que ainda não fazem parte do setor econômico. Os idosos, as crianças, os desempregados, tudo isso. E aí ali eles vão falando sobre a indústria, a produção de bens, né? A indústria de consumo, todas essas coisas. Na próxima etapa, também ainda na apostila 7, falamos um pouco sobre a produção do setor primário, que seria o setor rural. Então a gente fala, por exemplo, das fazendas que produzem carne, que produzem comida, no sentido de vegetais, produzem leite, produzem mel e essas coisas de abelha, apicultura, né? E aí mostra que a distribuição da atividade do setor secundário no Brasil está tão diretamente ligado com a concentração da população. A gente descobriu que no Sudeste e no Sul está a maior concentração de pessoas do Brasil e a gente descobriu que no litoral todo do Brasil tem muita gente. E, consequentemente, descobrimos depois que lá também é a maior concentração de indústrias do Brasil e que São Paulo é a maior concentração de todas. Aí as outras também são bastante, e para o lado da floresta e para o lado dos campos e das fazendas não há esta grande concentração. E aí depois no final a gente fala sobre o trabalho e a organização social, que é aquilo da gente ver que as pessoas elas mudam de região atrás de emprego, que elas se organizam conforme as necessidades. Por exemplo, os trabalhos específicos do litoral, que são muito comuns. A gente vê coisas acontecerem no litoral do Brasil que não é comum em outros lugares. Não é comum, por exemplo, você ver pela rua uma pessoa vendendo sorvete ou vendendo bolas de plástico numa cidade que não seja de praia, tá? Então, cada lugar tem a sua
a sua característica de comércio e serviço. Na apostila 8, a gente vai falar sobre informação e espaço geográfico. O que eles estão falando ali é que o mundo da informação, ele está muito diferente. Ele começa lá, agora eu quero que vocês, se puderem, pegar a apostila e acompanha comigo, página 148, se precisar dar uma paradinha aí no vídeo, corre pegar as apostilas, página 148 da apostila 8, a gente vai ver sobre a revolução técnico-científica informacional, que é o espaço transformado. A gente está vendo ali alguns meios de comunicação, dos mais antigos aos mais modernos. Tem ali um carinha mexendo no WhatsApp e tal. E a gente vê embaixo que os meios de transporte também mudaram imensamente. Se você vê ali aquelas carroças que a gente vê muito em filme e tal, aquela caravela que é a representação da que descobriu o Brasil, e depois a gente vê um foguete, né? Mudou muito. O que eles querem dizer com isso? Que existe hoje um cyberespaço. Uma das características da sociedade contemporânea é a possibilidade de acesso facilitado à informação. Em um período de mais ou menos 500 anos, passamos dos jornais impressos a viagens à Lua, por exemplo. Então aqui eles vão descrevendo bem todo, que isso aí é um trabalho que você vai fazer com calma depois de ler tudo isso, mas ele vai explicando o quanto em 500 anos o mundo está completamente diferente. Você imagina uma pessoa, se ela pudesse ser, né, teletransportada do ano 1000 para o ano 1500, a única diferença que ela ia ver na sociedade toda era lá aqueles barcos que estavam saindo para conquistar o mundo. De repente, uma pessoa de 1500 vir para 2000, 2020, ela ia ficar enlouquecida com televisão, com viagem à lua, com carro, com avião, com foguete, com celular. Enfim, a tecnologia deu um salto imenso e mudou para sempre a vida do ser humano. E aí ali está explicando tudo isso, a invenção do rádio, da TV. E na página 150 já tem perguntinhas que nós vamos resolver elas juntos daqui a pouco. Vamos só terminar de ver aqui o vídeo. Ali fala para você fazer uma história em quadrinho. Isso nós não vamos fazer em sala. Você vai poder fazer aí na sua casa, nas festas, se você estiver brincando disso. Ai, que delícia. Aí você vai completando isso aí. E ali na página... cadê a página? 154, ele fala de uma coisa muito interessante que eu também ouvi e demorei assim, quando eu era menor, né? Para entender o significado. Ele fala que o mundo diminuiu. O que será que isso quer dizer, né? Como será? Será que o globo diminuiu? O globo, o mundo diminuiu? Claro que não, né? Mas se você for pensar que para sair daqui do Brasil de barco, lá na época do descobrimento, até chegar na Europa, se chegasse, que às vezes o barco, né, afundava pelo caminho, não tinha tecnologia de salvamento e nada disso, de localização, mas se ele chegasse lá, eram alguns meses depois. Hoje, se eu pegar um avião aqui, eu chego em algumas horas na Europa. Então, o mundo ficou muito pequeno. Eu já contei para vocês de uma história real, e isso foi aqui há alguns anos, né? Eu não vou falar quantos, porque aí é bastante, né? Mas também foi agora, por agora, ali, logo, pouco tempo atrás, não, mentira, já tem uns 30 anos, que eu tinha uma amiga, que o pai dela não tinha maneiras de se comunicar com a família, porque ele era de Minas e nós morávamos em São Paulo. E quando ele conseguiu dinheiro para comprar uma passagem e ir para Minas, ele descobriu que a mãe dele tinha morrido fazia 3 anos, né? E não houve nenhuma forma de comunicação. E isso ainda acontece hoje, menos, lógico, mas ainda acontece. Aí você imagina, uma pessoa que não tinha absolutamente nenhuma forma de contato. Parece que o outro lado do mundo era outro mundo. E hoje não. Se eu tiver a tecnologia na minha mão, como um celular, eu posso mandar uma mensagem e conversar em tempo real com uma pessoa que mora em qualquer lugar do mundo, se eu e ele tivermos a tecnologia, né? Se nós estivermos conectados à internet, o mundo ficou pequeno mesmo. Porque eu consigo saber se está chovendo na cidade tal, no país tal. Coisa que antigamente era simplesmente impossível. Se tivesse tido uma tempestade, por exemplo, dessas de levar telhado, que acontece muito nos interiores,
na casa da minha avó, quando eu era criança, eu ia saber da próxima vez que ela mandasse uma carta pra minha mãe. Ah, mês passado tivemos aqui uma chuva, não sei o que, que levou o telhado do quarto e tal. E não tinha outro jeito para saber. E hoje não. Hoje não, ela manda mensagem na hora, né? Alguém que esteja nessa situação, manda uma mensagem na hora e fala, ó, tá tendo uma tempestade aqui agora, ou qualquer outra notícia, né? Fica simples, e por isso ele tá falando assim que o mundo encolheu. O texto é bem interessante, se vocês quiserem depois a gente vai voltar a falar dele. E aí fala de globalização. O que é globalização? O texto começa assim: no século XVI, uma nau, que é tipo de uma embarcação, né? Carregada de especiarias do Oriente, podia demorar meses para chegar na Europa. Hoje, em poucas horas, alguns dias, transporta-se mercadoria para todo o mundo. A mesma coisa que eu acabei de falar das comunicações, eu também estou falando de produtos. Isso é globalização. Eu posso ter aqui na minha mesa uma tesoura que possa ter sido construída, sabe lá onde, né? Mas ela pode ter sido construída, vamos fazer de conta, sei lá, na Índia. Eu posso estar aqui usando um lápis que tenha sido fabricado no interior do Brasil, por exemplo. Posso estar usando a capinha do celular que foi desenvolvida por um europeu, que desenhou e mandou para uma pessoa construir, sei lá, na China. E assim eu consigo ter às mãos produtos de todos os lugares. Fora o que a gente falou das encomendas, das compras, que uma vez, não sei do que a gente estava falando, de você entrar na internet, comprar um negócio de outro país e, sei lá, em uma semana, 2, a coisa chega na sua casa. Isso é globalização, é você ter acesso ao mundo todo. Isso é mais uma prova, né, é uma teoria do encolhimento do mundo, né? Na página 156, mostra um gráfico bem direitinho que fala as características da globalização. Esse eu vou ler para vocês. Seria a interação entre diferentes culturas. Por causa disso que eu falei, eu posso ligar lá, ou posso ligar na Netflix e assistir um filme que foi gravado no Japão, e eu fico sabendo da cultura deles aqui, né? Outra coisa seriam sistemas de comunicação e informação instantâneas, o que eu falei do celular. Eu posso, por filme, por internet, por e-mail, entrar em contato com qualquer pessoa do mundo. Os blocos econômicos e culturais, a União Europeia, por exemplo, o Mercosul. O Mercosul seria a União dos Mercados do Sul da América do Sul. Então é Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Tem lá a União Europeia, que engloba todos os países, ou quase todos os países da Europa. A grande mobilidade do capital e da produção, que são os acordos comerciais. É isso que eu falei. De repente eu posso estar comendo. Engraçado é que eu já ouvi um cara que vende coco aqui em Bertioga dizendo que o coco que a gente toma aqui não é daqui, né? Que o coco que a gente toma daqui é importado, porque sai mais barato. A gente pega uns cocos, vendendo não sei pra onde, daí a gente traz de outro lugar e tal. Isso é globalização. É economia de mercado, valorizando a moeda dos países ricos, como o dólar, a Europa, né? O nosso dinheiro, ele oscila mais do que outros. Então, eu posso escolher comprar um produto em dólar ou eu posso escolher comprar um produto em reais. As redes de transporte rápido e eficiente. Avião é uma loucura. Eu detesto, né? Já falei que não gosto de avião, mas é eficiente, né? A hegemonia dos países mais ricos, a intensificação de conflitos e problemas locais e globais. Aí é claro que sempre vem a confusão. Nada é bom sozinho, nem nada é ruim sozinho. Assim como a gente entrou aquele dia naquele dilema de que é melhor morar no campo ou na cidade, chegamos à conclusão de que é bom morar no campo e de que é bom morar na cidade e que é bom morar nos dois lugares e que é ruim morar nos dois lugares. E a gente também chegou à conclusão, se fosse debater sobre isso, chegaríamos à conclusão de que a globalização é boa sim e é ruim também. Então é isso. Tudo vai vir com o lado bom e o lado ruim. Aí, ó, porque praticamente tudo que compramos vem da China. Isso é um texto sobre curiosidade, vocês, se quiserem depois se interem dele. E ali tem mais questões, até a página 159 nós vamos resolver
juntos. E aí tem lá algumas perguntas sobre as características da globalização, que é bem aquele gráfico que a gente leu e que faremos juntos também. E na apostila 9, nós vamos falar, agora daqui para frente é tudo uma grande revisão das matérias de geografia e ciência. Vocês vão perceber que são todos assuntos que vocês já conhecem. A gente vai seguir aqui, mas logo vocês vão perceber. Lá na página 300, vai lá buscar a apostila, página 340, apostila 9, geografia. Começa falando tipos de energia utilizados para a produção. Lembra? Já temos esse assunto, já falamos sobre este assunto. Que fala o quê? Fala sobre a produção e a energia que gastamos para produzir. Na página 341, você vai ver que fala de petróleo, carvão, gás natural, energia nuclear, energia não renovável. Aquilo que eu já conversei, a gente estudou muito sobre energia e não vai ser difícil da gente vencer esse conteúdo juntos agora. Fala depois na próxima página sobre energia renovável, a energia que é produzida com o sol, a energia eólica, que é a do vento, a biomassa, que é produzida com material orgânico, e da hidrelétrica, que é a maior brasileira, né? O maior consumo de energia brasileira hidrelétrica. Aí, produção, consumo e utilização das fontes de energia. Aquela história, vai a pé para a escola, vai de bicicleta, vai de carro, vai de transporte escolar. Você sabia que depois da indústria, os meios de transporte são os maiores responsáveis pelo consumo de energia? Claro, gente, a utilização do petróleo, já falamos isso. Se o petróleo acabar, teremos que ter, assim, tipo, um plano B prontinho, porque a gente não vai conseguir lidar com o mundo atual sem o petróleo, principalmente por conta dos combustíveis. E aí fala de toda a energia produzida, os transportes consomem quase 30%, e o residencial, que gastamos, a energia que a gente gasta em casa, é responsável por consumir cerca de 8%. Então, veja só, 8% das casas e 30% no transporte. Além dos combustíveis, outra forma de energia está presente no nosso dia a dia, que é a energia elétrica, que a gente usa muito. E ela vem da água, né? Que nós já falamos que aqui no Brasil a maioria é água. No caso brasileiro, como você já estudou, a concentração da população e o processo de urbanização acontece principalmente nas regiões sul, sudeste e no litoral. Mais uma revisão, informação já conhecida. E ali na página 344 da apostila 9, mostra a quantidade de pessoas em cada local que tem acesso à energia elétrica em casa. Então, se você for ver a cor mais escura lá, vai de 90% a 100%. Tem lugares que todo mundo tem energia elétrica em casa. E aí esse número vai caindo conforme aquelas cores vão ficando mais claras. E você, curiosamente, vai observar que nos mesmos lugares que nós notamos naquele outro mapa, que estava em branco, lembra que eu falei, ó, aqui não tem porque é o sertão do Nordeste e aqui não tem porque é floresta? São esses dois lugares que tem baixa concentração de residências com energia elétrica. O que isso quer dizer? Primeiro que não mora ninguém na floresta, os que moram tem, mas aí o número cai imensamente. E do sertão, a parte econômica deve fazer muita diferença, e a falta de estrutura desse lugar, exatamente pela grande pobreza que se concentra ali, a energia elétrica não é um produto fácil, né, acessível. E na página 345, você vai ver que a quantidade de pessoa que usa energia elétrica vinda da água, né, a energia hidrelétrica, é 65% da população brasileira. Ou seja, a maioria da população brasileira usa mesmo energia produzida em hidrelétrica. E aí aqui diz que a intenção, aqueles textos de curiosidade que tem ali,
48% da energia do país virá de fontes limpas e renováveis até 2040, né? O Brasil deve ter uma alta no consumo de energia na ordem de 60%, e a boa notícia é que boa parte desse crescimento pode vir de fontes alternativas. Esperamos que tudo seja como está ali no texto, que depois vocês vão ver. E ali começam as atividades, fazendo perguntas exatamente de tudo que a gente já estudou. Qual é a energia renovável, a que não é renovável, o que significa energia renovável, né? Precisa explicar o que é e tal. Energias alternativas, aí tá falando ali quais são as outras possibilidades que a gente tem de usar energia sem ser a elétrica. Então ali fala do carvão, tá? É só para atualizar vocês, eu tô na 348. Fala do carvão, do petróleo e dos seus derivados. Voltou. O celular tinha parado de gravar, não sei o que aconteceu. Como eu disse, estava na página 348, falando exatamente das fontes de energia alternativa, ou seja, o que o mundo vai fazer quando o petróleo acabar. As fontes alternativas de energia são as consideradas principais substitutas das fontes tradicionais, que seria, né, o carvão e o petróleo. Apresentam-se como renováveis e sustentáveis, ou seja, são melhores do que as que tem aí, né? O que a gente precisa é aprender a lidar, aprender a produzir, né? O mundo ainda precisa se adaptar, o petróleo sempre foi a primeira opção. E ali eles falam da energia eólica, que é a do vento, que é muito interessante, mas também causa problema, precisa chegar num meio termo ali. A biomassa, que tem a vantagem de ser renovável e abundante, porque aproveita resíduos, né? Mas também pode gerar desmatamento e poluição. De repente alguém vai falar assim, eu tô precisando de biomassa, vamos lá, corta umas árvores lá, vai dar no mesmo, né? A energia hidráulica, que a gente já usa bastante, que ela é renovável e não poluente, mas a construção dessas usinas, né? A gente já conversou sobre isso, a construção dessas usinas são bastante danosas para o ambiente. Aí tem a energia solar, e a desvantagem é sua geração dependente de iniciativa solar, né? Se não tiver sol, não aquece, não tem energia. Aí eles mostram ali o potencial eólico do Brasil, né? Que a energia eólica, ela vai funcionar muito bem em alguns lugares. Se você olhar o mapa da página 350, você vai ver que a energia eólica, ela vai funcionar muito bem nas partes do mapa que tem aquele vermelho bem escuro, quase um vinho, talvez na apostila de vocês esteja meio marrom assim. E na parte roxa e amarelo claro, amarelinho assim, são as que ela não vai funcionar, não tem vento para isso. Então, também existe uma questão do tempo. A gente depende, assim como a solar, de que a natureza providencie essa energia. Então, é um problema você investir numa energia que talvez não traga o retorno que a gente espera. Ali explica a energia hidráulica, né? A energia hidrelétrica, que nós já conversamos. Ela é gerada com uma queda de água, aí ela vai passar por um gerador que vai produzir energia. E é o que tem lá na Itaipu, nós já vimos vídeos, estudamos bastante sobre isso. E ali, na página 352, mostra um mapa falando do potencial quer ver, ó? Potencial instalado para geração de energia hidrelétrica. O Brasil é um potencial, porque a gente tem muito rio e muita queda de rio. Então, é um lugar que dá certo no Brasil. Olha lá, a energia hidrelétrica, apesar de ser renovável, não produz resíduo e ser gerada por um combustível de custo zero, que é a água. Ninguém vai pagar para o rio cair ali, né? E representa algumas desvantagens que precisam ser consideradas, os impactos ambientais e o impacto social. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Será que vale a pena? Será que não vale? Essa é a melhor opção? Eu até conversei com vocês, contei para vocês que a história da Itaipu, né, quando a Itaipu foi ser construída, lá no ano de 75, começaram as obras da hidrelétrica de Itaipu, que eu sei porque morei lá há muito tempo e conheço a história. Uma grande área da cidade teve que ser retirada de lá. Essa foto da página 352,
que são escombros de casas derrubadas e tudo, é porque o pessoal morava ali e eles falaram, sai que aqui vai virar represa. E as pessoas tiveram que ir embora. E assim, para muitas pessoas foi uma transição muito difícil. Então, isso é uma parte que precisa ser levada em consideração. Vai fazer o que com as pessoas que moram nos lugares que eles querem transformar em represa? Porque sem represa não dá para fazer a construção da hidrelétrica. E aí também tem a questão dos animais. Se tirar as pessoas que sabem e entendem que elas precisam sair da região porque vai construir uma hidrelétrica, você imagina se vai falar o quê pro macaco? Filhinho, sai daí que essa árvore vai ser alagada. Então complica bastante e precisa de um trabalho assim muito minucioso. Eu me lembro que quando eu tive a Sara, há 8 anos atrás, já estava em discussão uma construção de uma hidrelétrica e por conta desses problemas, depois eu não soube mais, mas por muitos anos ficou parado, porque assim, os ambientalistas não querem, a geração de energia é necessária, e aí ficou em discussão e eu não sei que fim levou, mas é muito difícil, é a usina de Belo Monte. Depois a gente pode até procurar e descobrir se ela foi para frente ou não, porque são prós e contras que precisam ser avaliados e é muito difícil você entrar em acordo, né? Aí fala da energia solar, que desde o início da Terra o Sol é a principal fonte de energia dos seres vivos. A gente já viu, inclusive em ciências, que os animais e as plantas não sobreviveriam sem Sol. Então o Sol é a fonte natural de energia do planeta. Só que trata-se de um processo ainda muito caro. Produzir aquelas placas sai muito caro. E aí depois que a placa quebra, faz o que com ela? Joga fora, polui o ambiente, dá no mesmo, resolve, adianta, não adianta, e o custo? Vale a pena, não vale a pena? Então, todas essas coisas precisam ser pensadas. Aí aqui conta um pouco a história da usina solar sobre o Rio São Francisco e fala um pouco da biomassa também, ó. Na página 354, mostra um mapa que fala da potencial total instalado em megawatts. E aí, de usina termoelétrica por tipo de combustível. Então, tem ali resíduo de arroz, resíduo de cana-de-açúcar, lixo e madeira. Então, é interessante a produção da energia vinda da biomassa, mas também tem todos esses outros problemas que a gente já comentou. E ali tem um texto de curiosidade: é possível transformar lixo marinho em biocombustível. Lixo marinho seriam as empresas, uma empresa canadense dedica-se a estudar e implementar maneiras de transformar o lixo orgânico em biocombustível, o que ajuda ao mesmo tempo a diminuir a queimada dos combustíveis fósseis. Combustível fóssil é o petróleo, tá? E a quantidade de detritos do planeta. Ou seja, a gente pegar todo o lixo que ninguém sabe o que fazer com ele e fazer ele virar energia. É uma ótima solução. Vamos ver se vai dar certo, né? De acordo com o Fórum Mundial Econômico, cerca de 150 milhões de toneladas de plástico flutuam no oceano. Nós já estudamos sobre isso, vimos ali a ilha do lixo. Se conseguir fazer tudo isso virar energia, todo mundo sai ganhando. E ali fala pra gente fazer um catavento, né? Em outras situações faríamos, mas agora não. E aí na página 357 em diante, são atividades a respeito de tudo isso que nós vamos também resolver juntinhos, ok? A apostila 9 encerrou então, vamos lá, corre lá, pega a apostila 10. Apostila 10, abra a apostila 10, por favor. A apostila 10 está brava comigo. Voltou, a página não queria abrir. Muito bem. Então, nós estamos agora na apostila 10, da página 138, a partir da página 138. Ali diz que os principais problemas ambientais das cidades. Nós também já conversamos bastante sobre os problemas ambientais que nós temos nas cidades. É poluição de rio, é superpopulação, é geração de lixo, é poluição visual, poluição sonora. Então temos vários problemas nas cidades. Vamos lá, o espaço geográfico é formado por elementos naturais e humanos. Habitamos num mundo repleto de recursos que nos ajudam a viver, como água, solo, vegetação e a fauna. Por sua vez, nós, seres humanos, também atuamos no mundo e somos responsáveis pela transformação deste espaço. Aliás,
se falarmos de transformação, nós somos os únicos responsáveis, né? Como eu costumo dizer, eu nunca vi um cachorro que resolve botar um tapetinho e umas plantinhas na porta de casa para se sentir melhor. Isso é uma ação humana, é transformar o espaço que ele vive para ele se sentir melhor. Se o cachorro, o gato, passarinho, papagaio, qualquer animal achar que aquele ambiente não está agradável, não está adequado, ele se muda, ele vai embora, ele arruma outro caminho. O ser humano não, o ser humano vai lá e ele modifica aquele espaço até que fique do jeito que ele quer que fique. E isso é uma ação naturalmente humana. Muitas vezes, porém, interferimos a ponto de prejudicar o funcionamento da sua existência, fazendo assim surgir os problemas ambientais. Foi o que eu disse. E não basta transformar, né? O homem tem que ir lá e jogar o papel na rua, tem que ir lá e jogar o lixo no rio, né? Isso é uma cultura que precisa ser modificada. Como eu já falei várias vezes para vocês, a gente não vai parar de usar a natureza para fazer a nossa vida mais confortável. O ser humano não vai voltar ao tempo dos índios ou no tempo das cavernas, então não vamos mais usar celular, não vamos mais... Não. Só que a gente também não precisava destruir tanta coisa, né? Essa é a grande questão. Por que não usa, né? Usar na medida do limite da humanidade, né? Um limite humano, um limite consciente. Falta isso ainda bastante. Aí fala sobre a diferença entre as duas paisagens retratadas. Então tem duas imagens lá na página 138 que mostra um problema ambiental, que é o vulcão. Ele é um problema que é um fenômeno, né, da natureza. E nós temos a outra imagem, que é um rio, que o esgoto está sendo jogado diretamente no rio. Então, um é um problema que a gente não tem controle, do outro a gente tem controle. E eu falo e insisto para vocês porque vocês são os adultos do futuro. Hoje, quem é adulto hoje já está inserido em alguma atividade e se, como a minha, não tem absolutamente nada a ver com o ambiente, eu posso, lógico, cuidar do meu lixo, posso cuidar do meu resíduo, mas eu não posso interferir. Eu não sou dona de indústria. Vocês serão. Vocês são os potenciais defensores do que virá. E mais uma vez eu repito, não é aquela história de você parar a sua vida para cuidar que ninguém arranque aquela árvore, não. Você quer a sua cama confortável, você quer o seu celular, você quer a sua vida confortável como ela é. O que a gente precisa ter é consciência nas nossas ações. E aí fala sobre a poluição do ar, como eu falei, aquele cara, dono daquela indústria que está poluindo aquele ar naquela foto, ele podia colocar um filtro ali. Existe um mecanismo, mas a ganância é muito grande, o dinheiro que ele vai economizar não pondo isso aí é o que está gerando o problema. Poluição das águas, ali faz parte da população mesmo. Essa poluição das águas que a gente está vendo na foto da página 139, ela é sim ação humana de toda uma sociedade. O que tem ali é sacolinha de mercado, é garrafa PET, é resto de coisa que se joga no lugar inadequado. Precisa ter consciência de onde está se descartando o seu lixo. A poluição sonora, eu não sei. A poluição sonora, eu não sei se ela é evitável, né? Eu não sei, eu acho que cada pessoa tem que ter o mínimo de consciência dos barulhos que produz a sua empresa, por exemplo. Mas, por exemplo, ali que a gente tá vendo uma foto de uma obra na rua. Faz como? Não faz a obra, né? Claro que se der para desenvolver máquinas mais silenciosas, ok. Mas, de toda forma, isso é um problema difícil de resolver. Aí, claro, você vai começar a sair na rua, buzinando, som alto, não sei o que nesse povo que vai pra praia e põe a caixa de som no último volume. Aí é uma poluição sonora fácil de evitar. Agora, a da foto, que é uma reforma, eu tenho uma reserva aqui do lado da minha casa, é uma área protegida, e lá perto
da garagem de ônibus, tá tendo uma obra, estão construindo vários prédios ali. Eu escuto daqui o dia inteiro, vou fazer o quê? Não constrói a casa do povo lá? Então para a obra porque tá me incomodando o barulho? É tudo uma questão de bom senso. Essa obra tem que ficar pronta, tem gente esperando por essas casas, né? E se tiver condição de produzir máquinas que façam menos barulho, ok. Mas também mandar parar ou desejar que se pare aquilo, não. Então é o bom senso de novo. Se já tá daquele jeito, se eu tô me incomodando e escutando ali o barulho o dia inteiro, faço o quê? Eu faço uma festa de buzina e música e coisa aqui no prédio? Não, né? Já basta o barulho que vem de lá. Vamos tentar manter os aparelhos mais silenciosos neste tempo. Poluição visual, tem que ter talvez uma regra onde as pessoas sejam limitadas em suas propagandas, porque todo mundo quer aparecer um pouco. Todo comércio, todas as pessoas querem aparecer um pouco. É uma questão de bom senso ou talvez uma norma pública que padronize, fala, não, todos os cartazes têm que ter esse tamanho, banners e luminárias e coisas, que também causam uma poluição visual, mas que ela também pode ser controlada, mas aí teria que ser de um órgão público, né? Causa, deve-se à superexposição de elementos visuais relacionados, sobretudo à publicidade. O que eu falei? Todo mundo quer aparecer, como cartazes, outdoors, placas, banners, anúncios luminosos, etc. Aí as consequências principal efeito é relacionado à desconcentração das pessoas, principalmente no trânsito. Então eu já vi, quando colocaram um outdoor luminoso, parece uma TV, que fica passando propaganda o dia inteiro, perto da onde eu morava, lá em Foz do Iguaçu, tinha acidente direto, o cara tá dirigindo, aí começa a assistir o negócio ali que tá passando ali fora do carro. Então, isso depende de uma regulamentação do setor público mesmo, não tem o que ser feito. As enchentes é aquele problema que a gente falou lá da superlotação da cidade. Vai encher de água? Vai encher de água. A cidade não está preparada para isso. Quais são as medidas? Cada cidade tem que encontrar a sua. Mas não morar nas encostas dos rios, não jogar o lixo nos bueiros para entupir tudo. Então, essas enchentes, elas acontecem por conta principalmente da superpopulação das cidades. Consequência, gera prejuízo material. Lógico, a gente perde as coisas. Veículos, residências, prédios públicos, comércios, e além disso afetam o trânsito da cidade. Bom, é o caos, né? Quando enche, é um caos, perde tudo, perde-se vida às vezes, né? E é provocada principalmente pela canalização de rios. Por quê? Preciso canalizar o rio para construir, fazer rua em cima ou construir dos lados. Mais uma vez, a superpopulação das cidades fazem isso. E ali, na página 141, começam as perguntas que nós vamos tentar resolver ao longo desses dias todos aí. E ali, ó, problemas ambientais no campo. Aí tem, o espaço rural também apresenta vários problemas. A degradação do solo pelo mau uso. Então, se o solo tá lá, tipo uma floresta, que ninguém mexe, ok, ele se vira, ele se recompõe e ele se reorganiza para as próximas produções de vegetação natural. Quando há interferência humana, eu pego lá uma planta que usa, sei lá, não sei quais são os nutrientes que tem na terra, vamos dizer ferro, para produzir beterraba, a beterraba naturalmente retira do solo muito ferro. Aquele solo, se plantar beterraba nele durante, sei lá quanto tempo, o solo vai ficar sem ferro. A beterraba não vai mais nascer e nada mais vai ficar bom ali. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma planta e aí depois no outro cultivo eu mudar de planta. Para aquela planta parar de pegar aquela substância que ela pega do solo, para na próxima cultura pegar uma outra coisa, que agora tem bastante, porque a beterraba não tirou do solo, entendeu? E assim eu vou compensando. Uma vez eu planto uma coisa, outra vez eu planto outra, uma vez eu planto, aí eu volto plantando a primeira coisa. É uma das alternativas para se fazer durar muito tempo
o solo saudável. Repor o que se perdeu também é uma solução, né? É uma alternativa. E o desmatamento ali, ó, a vegetação original é desmatada e o uso excessivo do solo para a produção agrícola, é eu desgastar o solo e usar ele até ele não aguentar mais. Uma hora ele não tem mais nutriente, e aí ele começa a ficar arenoso, e aí ele para de produzir, né? A poluição das águas. Por que a poluição das águas? Já conversamos sobre isso, o excesso ou o uso inadequado de agrotóxico. Eu vou lá, jogo aquele veneninho para matar aquela lagartinha que vai comer a minha plantação, só que essa lagartinha vai morrer, o peixinho que estava lá perto vai morrer, o outro insetinho vai morrer, a joaninha vai morrer, todo mundo vai morrer. A vida daquele lugar vai morrer, e isso vai trazer problema, sim, a consequência, além da contaminação das águas subterrâneas, porque o veneno ele vai na planta, aí ele penetra na terra e vai para o subsolo, e quando chove lava aquela terra e leva para o rio. Então vai distribuindo o problema. Fora o trabalhador, né? Que o trabalhador do campo ele também está em contato direto com aquele solo. O desmatamento, de uma maneira geral, para usar a madeira e não o solo, é um grave problema. E a poluição do ar, que ela pode ser provocada por indústrias, aquela própria colocação de veneno com um avião, que é o que mostra na foto e nós já conversamos sobre isso. E ali mostra ali um texto também daquele Curiosidades ali, que é da ONU, falando sobre o uso do agrotóxico. E a partir dali a gente começa ali com os exercícios, na mesma forma, o que vocês conseguirem resolver sozinho, ok, o que vocês não conseguirem a gente vai fazer junto, alguns para fazer em grupo e tal, e os outros faremos juntos. Vamos lá, apostila 11, essa abriu. A apostila 11 de Geografia, vai lá pegar, começa na 312. Então, tem lá a qualidade de vida nas cidades. Esse aqui também nós já conversamos bastante em outros capítulos, a gente vai dar uma passadinha bem rapidinho nele. O que fala? Da qualidade de vida nas cidades. Nós já conversamos o que é qualidade de vida. É eu ter um lugar adequado para morar, é eu ter ônibus perto de mim, é eu ter uma praça ou lazer perto de mim, é eu ter saneamento básico, que é água tratada e esgoto no meu bairro, é eu ter coleta de lixo, é eu ter escola perto, é eu ter um mercado acessível, não precisa ser exatamente do lado da minha casa, mas eu tenho que ter aonde fazer compra. Eu tava vendo uma reportagem na televisão que, por conta desse negócio de parar a coisa, faz uns meses já, que tiveram bairros em alguns lugares que simplesmente o ônibus parou de passar. E para chegar na cidade tinha que andar tipo 1h30, e as pessoas não estavam mais conseguindo ir fazer compra, porque não tinha mais ônibus, não dava para ir fazer compra. Isso não é qualidade de vida. Você chegar em casa, às vezes você tem até o dinheiro e não tem onde comprar. Você imagina, não tem onde comprar comida. Se você quiser comprar comida, você vai ter que esperar algum vizinho que tenha carro, que normalmente nos bairros mais pobres o número de pessoas com carro é bem menor, e o cara não tem como ir fazer compra. Ou ele espera pelo vizinho, ou ele anda por 1h30 e volta. O que ele vai conseguir carregar? Um pacote de arroz, um pacote de feijão? Porque se ele fizer uma compra de mês com um monte de coisa para não ter que voltar lá, ele vai perder 3 horas a pé para trazer 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de carne para casa, e daqui 2 dias ele vai ter que voltar lá. Isso não é qualidade de vida, tá? E aí tem todo o problema que a estrada já não é boa, então, enfim, né? Aí não tem, a água não chega, a internet não chega para fazer uma compra delivery lá no mercado, mandar entregar. Isso é qualidade de vida. É você ter condição para viver uma vida humana, porque tem coisa que é desumano. Isso é qualidade de vida. Aí, ó, o lugar onde você mora tem água limpa, tem água tratada, tem luz. Tem lugar que não tem luz, tem lugar que não chega a rede elétrica. Aqui mesmo em Bertioga, até pouco tempo atrás que eu tinha informação, tem casas que não chega, a rede elétrica não chega na casa delas. Complicado isso. Aí, as cidades e a qualidade de vida. A maioria da população mundial vive hoje nas cidades e enfrentam inúmeros problemas urbanos. É aquela história, todo mundo quer morar no mesmo lugar, não vai rolar.
não sem uma organização. A qualidade de vida no espaço urbano, por exemplo, do tempo. Quando eu morava em São Paulo, eu tinha amigos que passavam de 6 a 7 horas por dia. Gente, a gente fica na escola durante 6 horas. Quando não tá assim pelo celular, né? Quando tá lá na escola, a gente fica da 1 às 6. Então dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 5 horas de aula por dia. Eu tinha amigos que passavam 7 horas por dia dentro de um transporte público para ir trabalhar e voltar do trabalho. Durava 3 horas e meia dentro do transporte público. Isso não é qualidade de vida, né? Não é. Não é saudável uma pessoa que acorda às 5 da manhã para chegar no serviço 8 e meia e depois quando sai do serviço às 6, ele leva 6, 7, 8, 9, 10, às vezes 11 da noite para chegar em casa, dependendo do trânsito. Isso não é qualidade de vida, né? Então, são essas coisas que ele tá falando aqui nesse texto. E aí ele fala aqui, na página 314, tem um gráfico mostrando as pessoas que vão de carro, quanto tempo demora para chegar, o espaço que uma pessoa ocupa numa rua quando ela está indo de carro, uma taxa de ocupação em maior número, e ali fala os benefícios do transporte coletivo. Você imagina, se cada cidadão brasileiro resolver sair de casa com um carro, e vamos supor que não tenha ônibus, e toda a frota brasileira for para a rua, não anda. Não anda. Então, é muito complicado. O transporte público resolveria muita coisa, mas ao mesmo tempo o transporte público precisaria ter condição. Eu parei de ir trabalhar de carro daqui da minha casa para Boracé, parei de trabalhar de ônibus porque não tinha condição. É o ônibus que eu voltava lotadaço, mais lotado mesmo, que você não consegue andar lá dentro. E às vezes o ônibus passava às 6, às vezes ele passava às 7, às vezes passava às 7h30. Eu saía da escola às 6 e ficava 1h30 sentada. Aí eu criei coragem e dirigi até Boracé, mas não foi fácil para mim. E daqui para lá a estrada é tranquila, mas você imagina se o meu carro fosse mais um carro na estrada, atrapalhando a situação. É claro que eu preferia se tivesse um transporte público de qualidade para não precisar. Fora o gasto que eu tenho que pagar com gasolina, com reforma do carro, quando acontece alguma coisa. Então, é claro que eu ia preferir, né? E aí, por outro lado, nós temos vários outros problemas com a baixa qualidade de vida. Quando você mora num lugar onde não tem saneamento básico, não chega água, não chega celular, não tem transporte público, como nos morros, no Rio de Janeiro, ou às vezes em lugares longes, como ali, ó, República Africana, né? Bangui, Porto Príncipe, que eu já ouvi muita coisa, que esse lugar é bem carente. E tem vários lugares do mundo onde as coisas não funcionam bem. Aqui a gente tem umas queixas e tem lugares que as queixas são muito piores do que as nossas. E aí fala do Brasil, as cidades com maior IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, tudo lá corre bem. As pessoas vivem bem, ganham bem, o transporte funciona bem, né? Tem cidades que são privilegiadas, e aí tem ali Maringá, no Paraná, Piracicaba, em São Paulo, São José do Rio Preto, Santos sempre entra nessas estatísticas por conta de algumas situações, pelo menos até uns anos atrás entrava. Tem cidades que passam longe de ter qualidade de vida, às vezes até vale a pena pesquisar, tipo, eu vou me mudar, então vamos escolher uma cidade que tem aí um IDH bom, ou melhor do que isso é você ter qualidade de um espaço para você melhorar onde você está, ajudar, contribuir para que o teu espaço melhore. Porque se todo mundo também resolver mudar lá, sei lá, vamos ver aqui, Maringá, pronto, Maringá vai ficar péssimo, porque todo mundo resolveu ir para lá. E aí também fala sobre acessibilidade. É claro que quando a gente, por exemplo, a minha irmã agora que quebrou o pé e tá lá na casa da minha mãe se recuperando, ela tá de cadeira de roda porque ela não pode botar o pé no chão. Eu fico pensando que se eu quebro o pé, eu não consigo chegar na minha casa. Eu moro no 4º andar, não tem escada. Então são coisas, quando a gente vê o problema assim acontecer, que é assim um problema transitório, né? O problema da minha irmã é passageiro, ela quebrou o pé, daqui um mês ela tá boa. E se fosse uma coisa permanente? E se eu só tivesse dinheiro para comprar este apartamento e tivesse, por acidente ou por algum, né, uma desventura da vida,
uma pessoa que ficasse cadeirante morasse nesta casa? Como que a gente chega em casa? Não chega, não sobe 4 andares com uma escada, com cadeira de roda. Então, a acessibilidade é uma coisa muito séria e que a gente só nota o problema quando a gente vê as coisas acontecerem próximo da gente. A acessibilidade é uma coisa muito importante, que é o quê? Você dar acesso às pessoas que têm algum problema às coisas. Porque, por exemplo, como eu já falei para vocês, eu já trabalhei numa escola que a criança também quebrou o pé, mesma coisa. Quebrou o pé, ficou de cadeira de roda, só que a sala dela era no 2º andar. Teve que movimentar toda a situação da escola porque não tinha como chegar lá, né? Então, isso é uma questão de acessibilidade. E aí fala ali, a partir da página 320, nós temos várias atividades para a gente debater e conversar sobre tudo isso. E na página 322, começa a falar sobre a qualidade de vida no campo, que é tudo aquilo que nós já conversamos quando a gente discutiu se era melhor morar no campo ou na cidade. É bom no campo? É, tem liberdade. É bom no campo? Não tem internet. É bom no campo? É, porque tem comida saudável, mas não tem médico. Então, é tudo isso. Pode ser bom e pode ser ruim. Pode ter contato com agrotóxico ou não, se for bem cuidado. Pode ter uma moradia boa ou não também, porque tem várias pessoas que moram no campo que a moradia não é boa. Pode ter cisterna para guardar a água, né? Ter um abastecimento decente ou não. E ali tem também mais atividades. E na apostila 12, estamos acabando. A apostila 12, ela é toda voltada para o meio ambiente, recursos hídricos e proteção ambiental. Nós já conversamos sobre tudo isso, a gente pode também fazer ali as atividades propostas que começam a partir da página 156, mas tudo ali fala sobre a preservação. Então, tudo isso que a gente aprendeu agora está aplicado ali em forma de texto e perguntas, que é como a gente vai produzir uma forma de proteger o nosso meio ambiente. É muito, muito necessário que se faça o que é possível. Nós já conversamos algumas vezes, eu quero fechar essa aula com o tema sustentabilidade. Cada geração precisa ficar responsável pela próxima. Eu sei que eu tô dando condição para que a Sara vive bem, que a geração dela vive bem. E educar para que ela entenda que a próxima geração depois dela merece o mesmo respeito. Sendo assim, não vamos ter problemas. Agora vamos para a aula, vamos começar a preencher essas apostilas, que rapidinho tá pronto, porque o conteúdo tá, só revisão. Tchau!